Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural UAB. As perguntas poderão ser feitas através do chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da UAB São Paulo e falaremos sobre o tema Tutelas de urgência e produção antecipada de provas nas ações de família, desafios processuais e aplicações práticas. Temos a satisfação de receber o Dr. Antônio de Pádua, que é advogado e conduzirá os trabalhos de hoje. Doutor, um bom dia, seja bem-vindo. A palavra é sua. Bom dia a todos que nos acompanham. Antes de nós começarmos aqui os nossos trabalhos, no sentido de debatermos temas que são tão importantes no aspecto teórico e também no aspecto prático, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos e, mais ainda, a presença dos meus diletos amigos e colegas, amigos porque são amigos mesmo, e colegas porque compartilham a árdua missão de serem advogados e também serem professores. E no exercício destas duas atividades, diria, vocação, né, para a advocacia e para o exercício do magistério, tem aí contribuído sobremaneira para que haja o engrandecimento não só das questões e discussões teóricas, mas também para o aprimoramento do exercício da advocacia. Meu nome é Antônio de Pádua Natalino Júnior, sou professor de Direito Processual Civil, sou mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sou professor da Faculdade de Direito de Sorocaba, no curso de graduação, também professor dos cursos de pós-graduação de outras instituições e, sobretudo, aqui da Escola Superior da Advocacia, onde já tenho uma vivência, diria que não de 25 anos, porque pode parecer pouco, mas é um quarto de década, o que demonstra aí a preocupação na difusão do conhecimento, compartilhamento de ideias, tudo com o exercício e a finalidade de aprimorar o exercício da advocacia. E aqui eu vou fazer apenas algumas considerações iniciais, passar a palavra à professora Sueli e depois ao professor Rodrigo Alves, com quem nós teremos a grata honra e satisfação de debatermos esses temas que são tão interessantes. Para aqueles que nos acompanham, é importante dizer que a Escola Superior da Advocacia tem diversos cursos de extensão, de especialização e cursos pontuais, todos eles com o objetivo específico de difundir conhecimento para que o advogado possa exercer a sua atividade em prol do seu constituinte da melhor maneira possível, buscando os melhores resultados, ou seja, a maximização da sua atividade. E aqui, especificamente, nós temos dois cursos que são cursos de especialização: o curso de Direito Processual Civil Aplicado e o curso de Direito de Família Aplicado. Cursos estes que têm, mais uma vez, a grata satisfação de contar com o professor Rodrigo Alves como integrante do corpo docente. E aqui eu gostaria apenas de passar algumas ideias iniciais sobre esses cursos, a importância do curso e como que nós trazemos os professores para que compartilhem o seu conhecimento com os alunos. A palavra que vem, direito processual civil aplicado, direito de família aplicado, ela não vem, obviamente, de uma maneira descompromissada, de uma forma apenas e tão somente de, eventualmente, ser um chamariz para eventuais interessados no curso, mas ela decorre de uma preocupação que foi, desculpem, ao longo dos anos sendo aprimorada. Nós, eu e a professora Sueli, já temos a satisfação de coordenar cursos de pós-graduação lá desde dos anos 2010, né, professora, em Jaú, e aí estamos nessa missão muito gratificante e percebemos uma coisa muito interessante, que é a vocação do aluno de pós-graduação da Escola Superior da Advocacia. E ao perceber o estilo deste aluno, a fome de conhecimento diferenciada deste aluno, nós fomos moldando o curso ou os cursos de acordo com esse objetivo e com esse viés. E, obviamente, os professores que foram sendo incorporados ao corpo docente vestiram esta camisa, abraçaram esta ideia de realmente fazer a diferença naquilo que diz respeito à difusão do conhecimento. E aqui explicando por que a palavra aplicado dentro da titulação. Por uma razão muito simples. Nós entendemos que o aluno que procura os cursos de especialização e de extensão da Escola Superior de Advocacia são alunos que querem conhecimento
e a aplicação prática deste conhecimento. Muitas vezes eles chegam às salas de aula curiosos, inquietos, e muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, eles veem naquilo que chega na sala de aula a possibilidade de aprimorar a sua atuação, de aplicar aquilo. Então, diante deste cenário, desta realidade, nós entendemos que os cursos de especialização por nós coordenados e coordenados por outros professores dos cursos também da Escola Superior da Advocacia, tinham que ter um direcionamento, e esse direcionamento específico, qual seja, proporcionar ao aluno a possibilidade de adquirir o conhecimento, a carga teórica necessária, mas aprender a razão pela qual se faz importante o conhecimento da teoria. Não a teoria apenas pela teoria, mas por que eu tenho que conhecer as correntes teóricas? Qual a razão de se conhecer as divergências jurisprudenciais sobre um tema? Qual a razão de eu estar absolutamente atualizado e afinado aos precedentes que são gerados pelos tribunais superiores? O que isto vai impactar de uma maneira a melhorar a minha atuação no dia seguinte? Então, a ideia foi essa, ou seja, o exercício prático do conhecimento, a demonstração da importância da atualização. Atualização no âmbito legislativo, atualização no âmbito jurisprudencial e atualização no âmbito teórico, para que o aluno possa, a partir de todo este leque de informações dado em sala de aula pelos professores absolutamente qualificados para tanto, possa, no dia seguinte, por assim dizer, nas suas petições, nos seus recursos, nas suas estratégias, moldar e melhorar a sua atuação de tal sorte. Ou seja, vocês perceberão hoje, muito provavelmente, que quando falarmos sobre tutela provisória, quando falarmos sobre as ações probatórias, o olhar será efetivamente um olhar teórico, mas com o viés eminentemente prático. Ou seja, nós queremos que você saiba a teoria, que você conheça as vertentes possíveis interpretativas, mas, além disso, nós queremos que você tenha esse conhecimento para quê? Para que, no atendimento ao seu cliente, na busca de uma estratégia jurídica, na busca de uma melhoria na forma da prestação do seu serviço, você visualizar a importância efetiva do conhecimento. E para aqueles que me conhecem, já tiveram aula comigo, eu tenho e digo bastante, nós vivemos e somos de uma profissão em que as coisas mudam muito rapidamente. Se nós pensarmos em anos anteriores, em que nós não tínhamos essa incursão absoluta no mundo digital, as transformações eram mais vagarosas, menos sentidas pela sociedade. Então, os reflexos disso no mundo do direito chegavam, mas não na velocidade que chegam hoje. Hoje, absolutamente no mundo virtualizado, no mundo digital, em que as conexões muitas vezes deixam de ser reais e elas começam virtuais para depois se transformarem em conexões reais, pessoais, por assim dizer, físicas, nós percebemos o quê? Que a necessidade constante de aprimoramento, a necessidade constante de atualização se faz imprescindível. E aquilo que os advogados mais antigos diziam, eu tomei para mim como uma lição: se você é advogado, um dia sem estudo é um dia menos que você é advogado. Então, nos dias atuais, creio que essa frase deva ser efetivamente um mantra. Temos que estudar, temos que nos atualizar e temos que estar absolutamente ligados em todas as transformações que o direito nos proporciona, porque, querendo ou não, ainda mais no âmbito do direito processual civil, relações sociais, no âmbito do direito de família, os acontecimentos dentro desta sociedade, todos os seus reflexos e consequências, nós precisamos efetivamente saber o que muda na sociedade, o que muda na lei e o que muda na interpretação dos tribunais a partir, efetivamente, dessas transformações sociais. Então, aqui eu vou passar a palavra à professora Sueli para que ela faça também as suas considerações iniciais, depois do professor Rodrigo. Vamos começar aqui a abrir esse universo de teoria e prática para vocês. Por favor, doutora Sueli. Bom dia a todos os que estão nos acompanhando. Bom dia, doutor Antônio Notariano, doutor Rodrigo. É um prazer estar nesta manhã aqui para esse debate de questões pertinentes do cotidiano
do profissional familiarista, processualista. Eu sou a Sueli De Pieri, coordenadora do curso de especialização em Direito de Família e das Sucessões da Escola Superior de Advocacia, cursos na ESA São Paulo, ESA Central, na OAB Campinas e Sorocaba. Então, nós temos aí o curso de especialização nessas vertentes e nesses núcleos de ESA também, os quais, principalmente São Paulo e Campinas, estão com as matrículas abertas. E como bem disse o doutor Antônio, os desafios que nós enfrentamos, tanto no direito de família e sucessões, não só apenas a questão material, mas nós precisamos dar efetividade às questões, que nós precisamos, então, da efetividade do processo civil. Nós acompanhamos aí as transformações, notadamente no direito material, direito de família e sucessões, com o projeto de lei 4/2025, que busca alterar o Código Civil e, de forma significativa, pontos importantes do direito de família e das sucessões. Nós acompanhamos isso, mas não podemos deixar de lado a efetividade processual, de modo que direito de família e sucessões e processo civil, ele dialoga diariamente aí nos desafios do cotidiano. Além da coordenação e professora de Direito de Família e Sucessões, eu atuo como advogada e enfrento diariamente os desafios que nós debateremos nesta manhã, notadamente das tutelas de urgência, da produção antecipada de provas, nos conflitos familiares. Nós buscamos sempre, como profissionais do direito de família e sucessões, ter a sensibilidade de tratar com essas demandas. Nós nos deparamos com vulnerabilidade, seja aí nas dissoluções de casamento, união estável, seja nas relações de filiação. Buscamos sempre a conciliação, a mediação, assim como está previsto nas ações de família do Código de Processo Civil. Mas nós não podemos deixar esta vulnerabilidade em desamparo sem termos aí uma tutela jurisdicional adequada e efetiva. Então, é esse o nosso objetivo hoje. Passo a palavra para o doutor Rodrigo, para que também faça aí as suas colocações iniciais, para que possamos iniciar. Obrigada. Obrigado, doutora Sueli. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão nos assistindo nessa manhã. Doutor Antônio Notariano, doutora Sueli, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para discutir um tema tão importante. Antes, uma breve apresentação. Eu me chamo Rodrigo Alves, sou professor de processo civil há muitos anos, não vou falar aqui exatamente quantos anos para não denunciar a idade, mas sou professor de processo civil da ESA, da Escola Superior da Advocacia, com muita honra, no curso de processo civil, que é tão brilhantemente coordenado pelo notariano. Sou professor do curso de pós-graduação da PUC-Rio, há muitos anos também, tanto de processo civil como de direito imobiliário, e também professor do Mackenzie aqui em São Paulo. Sou carioca, mas moro em São Paulo há muitos anos, então já sou um paulistano aqui, não de nascença, mas de coração. E debater as ações de família e, sobretudo, para uma abordagem que envolva tutelas provisórias, que é um tema muitíssimo relevante. Eu comento em sala de aula que, embora as tutelas provisórias sejam uma exceção no sistema, dificilmente nós enxergamos uma ação hoje que não tenha uma tutela provisória requerida pela parte, essencialmente pela velocidade que as coisas acontecem no mundo dos fatos, né? Costumo comentar o seguinte: o procedimento, né? Vamos pegar aqui o procedimento de conhecimento, ele tem uma linha temporal ordinária. Ele começa com uma petição inicial, vai até uma sentença. Então, o código ele traz ali uma série de atos concatenados para efetivar, para proteger o direito de quem tem razão. Só que nem sempre o direito material ele anda na mesma velocidade da linha procedimental. Daí porque a importância do Estado, do Poder Judiciário, olhar para essa situação concreta e, na menor chance de ocorrer ali um perecimento do direito,
o Estado regulamentar situações em que possa intervir para resguardar aquele direito que está sendo ameaçado ou já violado. Então, é um tema muitíssimo importante. Como a doutora Sueli já antecipou, não basta só discutir o direito material, não basta só ter uma sentença, uma decisão reconhecendo o direito, é preciso dar efetividade. Eu também costumo dizer que quem vai a juízo, não vai a juízo somente, salvo formação declaratória, mas não vai a juízos buscando um pedaço de papel dizendo que há o direito ou que não há o direito. Quem vai a juízo quer a efetividade, quer a transformação, quer o dinheiro, quer o carro, quer o patrimônio, enfim e assim sucessivamente. Então, é um grande prazer discutir um tema tão importante. Fico à disposição para conversar sobre o tema. Enfim, devolvo a palavra para a doutora Sueli e para o doutor Notariano. Vamos lá. Então, feitas essas considerações e apresentações iniciais, vamos começar aqui a tratar desses temas de uma forma suave, né? Sem perder a densidade que a matéria nos impõe. É interessante que quando nós falamos sobre as questões que envolvem o direito de família, e aqui levando para o âmbito da sua judicialização, nós temos que analisar e pensar em situações multifacetárias. Nós temos a questão da dissolução da sociedade conjugal, nós temos as questões que dizem respeito à filiação, nós temos as questões que dizem respeito às responsabilidades alimentares, quer seja por princípio entre os cônjuges e ex-cônjuges, entre os filhos. Nós temos as questões patrimoniais envolvidas no que diz respeito à partilha e várias outras questões que vão se desdobrando no passar do tempo, que também chegam ao aspecto probatório. E aqui é interessante porque, se nós olharmos o direito de família e olharmos todo o contexto processual, digo procedimental, e nós não tivermos o conhecimento para abordarmos uma visão estratégica, eu gosto muito de usar essa visão estratégica porque é uma preocupação que a professora Sueli tem, uma preocupação que o professor Rodrigo Alves também tem nas suas aulas, nos seus cursos, nas suas exposições, que é olhar para o processo como um tabuleiro de xadrez. E dentro desse tabuleiro de xadrez, você, como advogado, não ser a peça que é manipulada, mas você ser um enxadrista e, como enxadrista, ali movimentar as peças do tabuleiro com as suas estratégias processuais, no sentido de buscar, de uma maneira mais rápida possível, um checkmate. E esse checkmate no sentido de entregar ao seu cliente aquilo que ele tanto almeja como resposta do Estado à sua provocação. E aqui é interessante porque, se nós olharmos para o passado, e um passado não tão distante, diríamos um passado antes dessa reviravolta que veio com o Código de Processo Civil de 2015, nós tínhamos basicamente uma atividade muito reativa do advogado no que diz respeito a estas questões. Ajuizava-se a ação de divórcio, nesta ação de divórcio ia-se buscar a partilha, ia-se fazer a descoberta dos bens, e a partir da descoberta dos bens você tinha ali o risco ou possibilidade de desvio, de dilapidação e a necessidade de constatação deste bem, e aí, a partir deste momento, então, você utilizava das medidas, à época, cautelares existentes, mas muitas vezes no âmbito incidente, não no âmbito antecedente, não numa visão estratégica. E interessante também, aqui, para colocar fogo mesmo, Rodrigo, é a questão hoje que a gente tem a organização das famílias. Ou seja, aquilo que começou no passado como uma questão de maximização de rendimentos, a proteção em estruturas societárias, holdings patrimoniais, holdings familiares, por uma questão tributária, acabou com o passar do tempo, levando efetivamente a que as famílias buscassem uma melhor organização, inclusive dando um segundo passo, que era planejamento fiscal, tributário, e depois uma questão sucessória, obviamente. E isso tem os seus reflexos. Por quê? Porque hoje você tem estruturas
societárias, às vezes muito mais arrojadas, e muitas vezes você não sabe efetivamente o que está por trás dessas estruturas. Você tem muitas vezes o marido, o ex-marido, o companheiro, ex-companheira, que são empresários e que colocam todas as suas atividades e despesas dentro de uma pessoa jurídica e transformam o casamento na sua administração basicamente com um livro razão, por assim dizer. E quando chega no processo, ou quando há necessidade, por decorrência da ruptura dessa sociedade conjugal, começam os problemas. E aí, então, nós olhamos para o Código de Processo Civil e verificamos o quê? A possibilidade de utilização destas medidas, quer sejam as tutelas provisórias, quer sejam as ações probatórias. E aí é interessante porque, usando, obviamente, aqui uma frase que o professor saudoso Arruda Alvim colocou naquele livro Advocacia Civil, quando ele começou a falar sobre a tutela do artigo 303, a tutela antecipada antecedente, que ela visou o quê? Mudar o ônus do tempo no processo. Aquele ônus do tempo que antes era todo imputado ao autor em decorrência da demora da prestação da tutela jurisdicional, a dinâmica do artigo 303 tenta inverter isso, dando ao réu o ônus de querer alongar ou não esta questão. E esse artigo 303 também é, obviamente, aplicável nas questões que envolvem o direito de família, assim como as ações probatórias. E se o professor Rodrigo me permitir, eu gostaria de falar e iniciar sobre as ações probatórias, que acho que tem um campo enorme. Professor Rodrigo, como que você vê a utilização estratégica no ambiente das discussões de família, das ações probatórias autônomas lá previstas no artigo 381 do Código de Processo Civil? Notariano, obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta. Inclusive, essa semana eu estava falando sobre as ações de produção antecipada de prova e destaquei o avanço normativo com relação a esse tema. No código anterior, nós já tínhamos a utilização das ações de produção antecipada de prova, incidentalmente, somente como uma medida cautelar. Então, no curso de uma demanda, se usava ali cautelarmente uma produção antecipada de prova. Só lembrando que o procedimento ele é dividido ali de conhecimento em 3 etapas, basicamente. Uma etapa postulatória, competição inicial, contestação, réplica. Depois do saneamento, chegamos numa atividade instrutória, que a parte vão produzir prova oral, prova pericial, etc., até chegar na etapa decisória. Só que nem sempre, como eu disse no começo, o plano material ele atende, ele observa essa velocidade. Então, em alguns momentos havia necessidade de produzir uma prova de maneira antecipada em um momento prévio ao que seria o indicado pela via procedimental comum. Então, o que nós conhecíamos muito bem era essa natureza cautelar da produção antecipada da prova. Então, a prova pode perecer, então eu trago a produção para um momento prévio antes do momento adequado. O que o Código de 2015 ele avança e avança com muito cuidado e com muito acerto, é essa produção da prova ser um direito fundamental e poder ser utilizada em outras situações que não somente de maneira cautelar. Então, por exemplo, se eu tenho uma demanda que eu não sei ao certo se eu tenho direito material ou não, é possível que eu ajuize uma ação de produção antecipada de prova para ter conhecimento de certos fatos e que esses fatos possam basear ou não o ajuizamento de uma ação principal. Notem, a ação de produção antecipada de prova tem uma natureza eminentemente de jurisdição voluntária. Até ali não tem um contencioso, via de regra, efetivo, que vai acontecer eventualmente em uma ação principal. Então, a produção antecipada de prova é um instrumento muito importante até para o próprio exercício da jurisdição, até para o próprio exercício do direito de ação. E aí, trazendo aqui, notariano e doutora Sueli, para as ações de família, o uso estratégico dessa ação de produção antecipada de prova, aí quero trazer aqui um exemplo. Então, imagine nessa configuração em que o notariano trouxe há pouco,
em que tem uma holding ali familiar, que é comandada talvez ali pelo marido, que ele controla, a esposa ali pouco tem conhecimento. Essa ação ela pode ser usada, por exemplo, para se produzir uma prova antecipadamente, até para se saber o patrimônio envolvido, até para se saber como esse patrimônio ele é manejado ou não, para se ter subsídios ou não para uma ação futura. Então, eu sempre destaco que a produção antecipada de prova, para além dos casos de cautelaridade, ela pode ser enxergada por dois ângulos diferentes. Primeiro, para aquela situação em que eu vou buscar autocomposição. Então, se eu conhecer aqui um fato, se eu conhecer aqui o patrimônio, eu posso ter um cenário de autocomposição, que não seja necessário a intervenção de um terceiro em heterocomposição para resolver aquele conflito. Então, esse é um cenário. O segundo cenário, até talvez seja o mais comum, é quando o conhecimento de certos fatos possa justificar ou não o ajustamento de uma ação principal. Então, a importância prática da produção antecipada de prova, eu sempre fomento em sala de aula a utilização, ela é muito importante, porque nem sempre o cliente sabe ao certo se tem o direito ou não. Então, a produção antecipada de prova, ela pode servir licitamente como um mecanismo de amadurecimento do direito material para se entender se há ou não ali um caminho a judicializar uma questão. Então, aqui um exemplo objetivo de como a ação de produção antecipada de prova pode ser usada em um ambiente que não seja a partir de uma cautelar. A cautelar é uma das hipóteses do inciso 1 do 381. Agora, o inciso 2 e o inciso 3 trazem outras situações que não têm natureza de cautelar e trazem ali também o direito fundamental à prova. Então, basicamente, é esse o raciocínio. Fazer uma colocação aqui da importância das pontuações do Dr. Rodrigo, que é justamente essa questão estratégica que nós precisamos, né, no direito de família e sucessões, pegando o gancho do que o Dr. Antônio mencionou, nessas empresas, né, ditas familiares, na vida prática é o lugar que nós encontramos desconhecimento de uma das partes aí, de um casal, por exemplo, falando aí de uma dissolução, não é estável, um casamento, que desconhece a forma de condução e precisa saber. E isso, a fala do Dr. Rodrigo foi bem importante, porque como nós buscamos sempre no direito de família, a mediação, a composição, né, antes de entrar judicialmente, porque nós estamos tratando ali de questões aí muito particulares, muito do cotidiano, da vida íntima daquelas pessoas, e nós evitamos. Mas isso não significa que nós não tenhamos que manejar aí uma ação como a produção antecipada de provas para justamente não entrarmos num litígio de maneira desnecessária, ou então, com essa produção, minimizar e facilitar uma composição amigável e resolver o conflito ali. E o que eu vejo, doutor Rodrigo, e aproveitando o contexto, que é o que eu procuro levar para os meus alunos de pós-graduação, nesses cursos que eu coordeno pela ESA, é a concomitância entre o direito material e o processual, mas no sentido do profissional do direito que atua nestas áreas e também aproveitar o ensejo aqui que demais colegas estão nos ouvindo, que atuam em outras demandas, que enxerguem o direito de família e essas ações estratégicas, né, não como afronta, não como um litígio, mas sim para resolução, muitas vezes. Então, nós precisamos da efetividade do direito processual para a autocomposição. Isso é importante, porque o que nós mais temos dificuldade também no cotidiano da advocacia familiarista é a parte adversa, entender tudo como um litígio e postergar a resolução. Então, essa atuação estratégica com essa demanda, né, com esse instrumento processual importante, ele facilita a vida dos advogados, dos profissionais, e nós damos aí aos clientes aquilo que ele espera.
Não estamos discutindo o direito, vamos buscar o lugar onde nós podemos compor o direito de cada um. Então, muito obrigada aí pela colocação. Exato. Doutora Sueli, se você me permite uma complementação, e esse viés de autocomposição que a doutora mencionou há pouco, ele está espalhado por todo o Código de Processo Civil. Sim. Não só na ação de produção antecipada de prova, que tem um inciso específico que fala da autocomposição, como, por sua vez, quando o código, ele já no começo do procedimento, ele traz uma audiência de conciliação, que, se houver vontade de uma das partes, ela é obrigatória, entre aspas. Tudo bem que, eventualmente, ela não vem acontecendo com a regularidade que a gente espera, mas o código traz. Então, a autocomposição é um vetor importantíssimo do CPC. E aqui é engraçado, né? E importante, né? Nada disso é combinado. Nós estamos aqui absolutamente de peito aberto, falando e trocando ideias sem que tivesse uma prévia, né? Uma pauta prévia. Então, vamos fazer esse teste, né, Sueli e Rodrigo? Já que a gente já se conhece dentro de sala de aula, vamos fazer esse teste, essa dinâmica, Sim. porque as coisas vão... E como você disse inicialmente, mais de duas décadas, né? Não é, Antônio? É, que estamos aí. um quarto de século, né? Um quarto de século. É interessante porque as coisas vão fluindo. E aqui, conforme o professor Rodrigo foi expondo e a professora Sueli depois fez a sua intervenção, eu acho que tem um ponto que é muito interessante e muito importante, que, mais uma vez, é olhar o processo como um mecanismo não só de solução de conflitos, mas também neste aspecto específico da ação probatória, notadamente no inciso 2 do artigo 381, de aproximação das partes. E esse ponto de aproximação das partes, ou neste aspecto, neste fundamento, é muito importante o conhecimento do advogado. Por que o conhecimento do advogado? Porque o advogado, ele sabe onde ele quer chegar, como advogado de quem requer a produção da prova. E o advogado daquele, em face de quem se pretende, ou para onde se quer produzir a prova, ou para o que se quer utilizar a prova, sabe exatamente onde, como e por que esta prova vai ser utilizada e os riscos inerentes a esta prova produzida, para efeito de fazer a devida dosimetria, por assim dizer, no sentido de vale a pena realmente nós termos o impulsionamento deste procedimento para que a prova seja produzida? E aqui dá um exemplo típico que muitas vezes nós deixamos, e agora com essa visão mais apurada do procedimento, a gente tem condições de buscar. Por exemplo, a possibilidade, e aí depois quero ouvir o professor Rodrigo também, aproveitar aqui para colher um pouco de conhecimento dele, porque eu não vejo mais ele dando aulas, então agora quando eu tenho essa oportunidade eu tenho que aqui experimentar, né, para absorver. Por exemplo, muitas vezes nas questões alimentares de discussão de possibilidade, necessidade e proporcionalidade, nós estamos ali discutindo a capacidade alimentar daquele para quem se pede os alimentos. E muitas vezes nós sabemos que você tem ali, efetivamente, grande parte das despesas pagas pela pessoa jurídica. E isso é uma discussão que vem lá na frente, quando você ajuiza a ação de alimentos e que vai discutir possibilidade e necessidade, e muitas vezes aquele para quem se pede alimentos, para não abrir todo o seu acervo patrimonial à disposição, ele usa de uma técnica de defesa para dizer o seguinte: nós não estamos aqui discutindo a minha possibilidade, eu tenho a possibilidade, eu quero discutir a sua necessidade. E quando ele faz isso, obviamente, ele o faz com o objetivo de se blindar, por assim dizer, de investidas investigatórias dentro do seu patrimônio. Mas isso numa ação de alimentos. Mas é perfeitamente possível, me parece, que você ajuize uma ação probatória autônoma com qual objetivo? Conhecer todas as despesas pessoais daquela pessoa que são arcadas efetivamente pela pessoa jurídica da qual ela é sócia, para que você consiga enxergar o todo
não apenas aquilo que sai da sua conta física, mas aquilo que da sua pessoa natural é custeado pela empresa. Muitas vezes, e a gente sabe, as questões de convênios com postos de gasolina para pagamento quinzenal, mensal, as questões relacionadas a tags de pedágios e outras coisas, o cartão de crédito corporativo que é utilizado, esse cartão de crédito paga almoços, paga jantares, paga festas, paga viagens, o carro que é utilizado pela família não é um carro que está em nome da pessoa, dos sócios ou dos filhos, mas está em nome da PJ e é pago pela empresa por meio de um leasing, de um CDC, para bater em despesas, essas questões todas, a marina da lancha, do jet ski, a manutenção, e tudo isso lá no cômputo, no final da fila, entra efetivamente para você ter a discussão sobre capacidade alimentar. Mas vejam, nós levamos essa discussão para o âmbito da ação de alimentos. Nós não podemos produzir esta prova antes, professor Rodrigo, ajuizar uma ação probatória com este objetivo para já chegar à ação de alimentos com a capacidade plena. E digo, diante de uma situação que pode acontecer, se isto existir, se isto se verificar, há situações em que nem se chega à ação de alimentos porque se faz uma autocomposição antes. Então, esse é um aspecto. Segundo, aproveitar aqui para fazer o questionamento, a nossa discussão em bloco, para tornar mais operativa aqui a nossa manhã e também de todos que estão nos acompanhando. A questão das cotas sociais, dos direitos econômicos sobre as cotas sociais que integram a partilha. Muitas vezes a gente deixa isso para lá, certo? E muitas vezes a gente pode antecipar isso. Eu quero produzir uma prova que tenha o objetivo autonomamente de quantificar a participação do meu ex-companheiro, da minha ex-companheira, do meu ex-marido, da minha ex-esposa naquela sociedade, para que quando se chegue ao momento da partilha, não tenha que ter o desdobramento da avaliação, critérios avaliativos, eu já chego com um valor pronto. E outro ponto, aqui que foi muito bem colocado pelo professor Rodrigo, a questão cautelar e a questão do direito autônomo da prova. E muitas vezes isso revela, talvez, não quero usar essa palavra com a sua acepção pura, desconhecimento, mas uma falta de investigação mais apurada do advogado no que tange ao conhecimento específico teórico. Porque nós temos a possibilidade de ajuizar ou utilizar a medida de arrolamento de bens sob duas acepções, fundamentações, como uma ação probatória e como uma tutela provisória de urgência. E aqui é interessante por quê? Porque o caminho natural utilizado pela grande maioria dos advogados é a tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arrolamento. E aí a necessidade de se demonstrar a presença daqueles requisitos, plausibilidade do direito alegado, o risco de dano ou de difícil, e muitas vezes esses requisitos não estão ali tão aflorados, tão contundentes, de sorte a dar o conforto e a tranquilidade para que o juiz, como agente da jurisdição e representante do Estado, obviamente, possa conferir a medida securatória. Mas, se você olhar para o artigo 381, você vai ver que tem ali a possibilidade de você pedir o arrolamento apenas com a finalidade de documentação. Ou seja, eu não preciso me desdobrar para os requisitos cautelares. Eu posso pedir o arrolamento apenas com a finalidade de documentação. Eu quero preservar e deixar evidenciada a existência desses bens que comporão futuramente uma partilha. Óbvio que, como você não tem que demonstrar ali os requisitos de uma tutela provisória de urgência, a situação fica mais fácil. Mas, professores, Antônio, Sueli, Rodrigo, vamos imaginar que eu inicie com este fundamento e consiga a documentação. Mas no curso da nossa discussão, a documentação por si só, ela não é suficiente. Por quê? Porque eu estou começando a ver que ele está vendendo o carro, que ele está fazendo mutações societárias de sorte a dissipar o patrimônio. O fato de eu ter pedido como documentação me impede depois de
migrar, mutar ou implementar no âmbito de uma tutela provisória de urgência, para quê? Para que, além de documentar, eu tenha o depósito, para que eu mude e possa fazer apreensão destes bens, pode perfeitamente, mas aí, me parece, né, na minha forma de estudar e de ver, e aí depois a gente vai discutir aqui entre nós se é possível ou não, mas é possível? É, mas aí, obviamente, você vai ter que ter a demonstração do preenchimento desses requisitos. Mas o primeiro passo foi dado, que foi a documentação. Então, professor Rodrigo, diante desses pontos que surgiram a partir da sua fala, eu gostaria de saber se eu estou aqui no caminho certo. Não, certíssimo, certíssimo, como sempre, notariano. Vou começar pela primeira pergunta da capacidade de quem alimenta, né, do alimentante, e quando há essa espécie de confusão patrimonial, em que a PJ ela paga despesas ali da pessoa física, enfim. Me parece que nesse exemplo específico, há demonstração claríssima da importância da produção antecipada de prova. Porque com uma tacada só, nós podemos atingir dois objetivos ao utilizar esta ação, dois objetivos estratégicos. A primeira coisa é, você usou uma palavra-chave, conhecer. Então, a partir do momento que eu proponho uma produção antecipada de prova para conhecer as despesas que são custeadas pela pessoa jurídica, eu posso facilitar a autocomposição. Pode ser mais barato e mais rápido resolver ali uma situação por autocomposição. E, por outra vertente, na medida em que eu conheço daquela situação fática, eu posso ajuizar uma ação posterior com muito mais elementos probatórios para subsidiar a minha pretensão, para subsidiar o meu pedido. Então, me parece que o exemplo que você trouxe, notariano, ele é muito importante, muito prático para demonstrar a importância da ação de produção antecipada de prova. E aí percebo, nesse momento, é o direito fundamental à prova. Eu não estou discutindo cautelaridade nesta ação. Então, como você bem pontuou, notariano, eu não preciso demonstrar os requisitos para a concessão de uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar, que, segundo o Código, ele unifica. Nós temos o juízo de probabilidade, que é o antigo fumus boni iuris, né, fumaça do bom direito, e o perigo de dano, que é o perigo minor. Então, concordo com você, acho que você está corretíssimo, notariano. Agora, o segundo ponto que você trouxe, notariano, me relembra que me fugiu. Era sobre. Me relembra que fugiu aqui, né, o segundo ponto, a segunda abordagem que você fez. Arrolamento de A bens. utilização, isso, arrolamento de Isso. bens e também a utilização é interessante, porque a gente acaba indo para um outro ponto, que é a partir da utilização e da produção dessa prova autônoma e antecedentemente, a sua utilização, muitas vezes, como uma forma, caso não haja uma autocomposição, não haja uma solução, como um elemento apto a justificar, na ação a ser ajuizada, uma tutela de evidência. Exatamente, exatamente, exatamente. Excelente ponto. Me parece que a utilização, nesse caso, da produção antecipada de prova ou de um rolamento de bens ali, é, mas vai depender muito da situação vivenciada pelas partes. Então, por exemplo, se eu se eu percebo que há uma intenção, já houve o início ali de uma tentativa de dilapidação patrimonial, nesse caso específico, a utilização da tutela provisória, ela é um indicado. Por quê? Porque eu vou ter uma medida judicial demonstrando juízo de probabilidade e demonstrando o perigo da demora, que é, qual é o perigo da demora? O risco claro, flagrante de dilapidação. Eu posso ter uma medida judicial para impedir que esse movimento aconteça. Agora, eu posso ter uma produção antecipada de prova, se esse risco não é tão flagrante, de somente indicar ali os bens que existem para, eventualmente, no futuro, me valer dessa prova para a finalidade da ação principal. Então, essa migração, na minha visão, vai depender muito de como a situação concreta ela está caminhando. E aí, o advogado, de maneira estratégica, a gente sempre fala isso
nas nossas aulas de notariano e Sueli, do olhar do advogado para entender qual é a postura que vai ser melhor para o seu cliente ou não, para garantir a efetividade do direito do cliente. E aí você também pontuou um tema muito interessante, que é a tutela de evidência, que é aquela tutela provisória em que eu não necessito, no caso concreto, demonstrar a urgência. Mas qual o objetivo dela, Rodrigo? Então, se a tutela de urgência eu entendo, né? Se eu tenho um perigo de dano, um perigo da demora, eu posso antecipar parcialmente ou totalmente os efeitos da minha pretensão. Faz sentido. Agora, a tutela de evidência, quando eu não tenho urgência, a tutela de evidência ela se justifica justamente pela inversão aqui muito clara do ônus do tempo. O ônus do tempo, quanto mais o processo ele demorar, ele vai beneficiar a parte que não tem razão, e vamos partir do pressuposto, nesse caso, é o réu. Então, quanto mais demorar o processo, mais será benéfico para o réu. Então, a tutela de evidência, quando eu tenho um juízo de probabilidade muito acentuado, a lei prevê ali, em hipóteses taxativas, no artigo 311, hipóteses que eu posso antecipar o direito material, mesmo sem urgência. E essa prova documental previamente produzida, ela pode ser muito relevante para a tutela de evidência. Então, eu concordo integralmente, notariano. Perfeito. Considerando as questões colocadas pelo doutor Natariano e as suas pontuações, doutor Rodrigo, na vida prática, é, é prudente, interessante e necessária a produção antecipada de provas no contexto aí dos alimentos, daquele pai, especialmente, que é empresário, porque muitas vezes nós conhecemos aí o direito material, nós conhecemos o rito especial da ação de alimentos, mas a prova que nós precisamos lá da capacidade, ela se esbarra na pessoa jurídica e muitas vezes, com todo respeito, o juízo, ele não tem o alcance de saber o manejo que acontece na administração daquela pessoa jurídica. E muitas vezes ele arbitra os alimentos sobre o prolabore desse pai. Mas, na verdade, quem é especialista em direito empresarial, societário, sabe que existem elementos ali na sociedade que algum valor ele recebe que tem característica de indenização que não se não entra no prolabore. E aí é a maneira como ele escapa de pagar os alimentos de acordo com a real capacidade que ele tem. Então, como diz o doutor Antônio, o direito processual aplicado e o direito de família de sucessões, que nós, no contexto aí das aulas, nós levamos ele de maneira aplicada, é justamente para conhecer essa estratégia. Então, esses dias atrás, eu estava conversando com uma colega que foi minha aluna na pós-graduação em Direito de Família e Sucessões da ESA Campinas, que a atuação dela é no empresarial e ela buscou a especialização, porque no empresarial muitas coisas se relacionam com direito de família e ela se deparou com essa questão no cotidiano. Uma decisão de alimentos que foi ali determinada sobre um percentual do prolabore, mas, na verdade, aquele pai, além do prolabore, que era baixíssimo, ele tinha ali retiradas a título de indenização dentro de um contexto aí, que, obviamente, quem é especialista sabe. Então, a produção antecipada, ela vai identificar esses elementos que instruirão o processo depois. Importantíssimo. E no Exato. contexto ali do arrolamento de bens, antecipadamente, ou a produção antecipada sem o contexto ali de tutela, ela é importante para saber o que existe. E, de fato, numa dissolução de união estável e casamento, o que mais acontece é um ou outro ficar na administração do patrimônio. Nós conseguimos, usamos de maneira estratégica, mas aí no manejo de tutela, nós precisamos demonstrar para o juiz que a administração por um está prejudicando o outro.
E se nós temos já essa antecipação, essas provas para instruir esse pedido dentro no processo, com a tutela de urgência, evidência, se torna melhor para que o juiz analise. Porque quando nós justificamos, muitas vezes o juiz fala, se é uma pessoa jurídica, fala, a pessoa física não tem ligação com a pessoa jurídica, não discutimos pessoa jurídica aqui. Então, esses instrumentos, processuais, estratégicos, ele dá realmente a efetividade que eu comentei no início, que eu preciso de efetividade, eu não preciso de demora, e a demora, nesses casos em específico, prejudica quem? O vulnerável na relação, né? Então, muito Exatamente, pertinente. exatamente. E isso tem a ver, Sueli Notariano, com a própria natureza instrumental do processo e o advogado, né, que atua nesse ponto tem que compreender que o processo ele vai tentar reconstruir uma realidade. E quanto mais próximo dessa realidade o advogado conseguir essa construção, mais próximo da efetividade. Então, nesse caso, Sueli, que você bem mencionou, da fixação dos alimentos com base no prolabore, pode ser um olhar do juiz mais genérico. Mas quando o advogado demonstra que, naquele caso concreto, essa pessoa que está alimentando, ela tem outras retiradas que eventualmente fogem do ordinário, nós temos que demonstrar essa realidade no processo. É para isso que ele serve, para reconstruir algo que está fora dele e assim subsidiar a decisão do juiz mais próximo possível da realidade. Nem sempre nós conseguimos, mas a intenção é reconstruir a realidade da maneira mais próxima possível. E aqui, para a gente colocar um pouco mais de fogo, eu acho interessante, porque isso vai reforçando cada vez mais a nossa ideia de aprimoramento e de aprofundamento. Por quê? Quando a gente, no início dessa nossa manhã de hoje, falou sobre a questão de organizações societárias, organizações empresariais, isso faz também com que o advogado familiarista tenha que ter esse âmbito e essa discussão e esta noção. Eu me recordo aqui vou usar apenas como argumento e sem qualquer tipo de outra finalidade, quando lá no passado, na década de 90, início dos anos 2000, nós tínhamos os advogados da área do direito do trabalho que não gostavam quando traziam questões de natureza civil e vice-versa. E a gente está começando a chegar num ponto em que o direito de família, familiarista, ele tem que ter esse olhar também das questões empresariais por conta das organizações patrimoniais. E muitas vezes os advogados que vão atuar nessa área conhecem muito, muito do direito de família, mas não tem o olhar específico ao direito empresarial. Por exemplo, quando você vai efetivamente fazer a avaliação de uma empresa para efeito de conhecimento do valor dela para uma partilha, os direitos econômicos, quando você vai fazer a análise de um balanço para dali extrair questões que sejam importantes para uma partilha. Então, e às vezes quando você vai aconselhar ou dar uma consultoria, e muitas vezes a gente vê uma sinergia do empresário com o contador, e muitas vezes essa sinergia empresário e o contador não avalia os riscos jurídicos. Então, você faz ali um prolabore mínimo para efeito de imposto de renda e carrega na distribuição de dividendos, sem saber o impacto que estes dividendos que são adiantados para efeito exclusivamente tributários impactam na avaliação da empresa. E aquele advogado que está ambientado a estas questões, ele vai lá, faz um inquisito para o perito, queira o senhor expert dizer, no período de 24 meses, qual o valor distribuído a título de lucros e dividendos. Quesito 2, a partir da resposta do quesito anterior, fazer um valuation da empresa com uma projeção X. E isto vai levando a consequências outras. Às vezes, quando você vai olhar os documentos fiscais, muitas vezes você tem aquela reserva de dividendos que ainda não foi distribuída, se é contábil ou não, ali está e para alguma finalidade existe. E às vezes você não sabe que aquilo ali
entra numa composição, precisa ser objeto de partilha, pode ser objeto de antecipação. E é interessante, no passado, não muito distante, numa discussão sobre confluência de família e empresa, nós vimos e discutimos um ponto muito interessante, que alimentam ou se retroalimentam. Por quê? A dissolução de uma sociedade empresarial, com as proporções guardadas, geram os mesmos conflitos da dissolução de uma sociedade conjugal. A relação sócios e a relação conviventes e cônjuges, uma vez dissolvida, tem todos os efeitos patrimoniais, probatórios que ali se tem. Então, você tem experiências que podem ser buscadas em outros, não outros ordenamentos, mas em outros ramos. Recentemente, não me recordo aqui o nome do autor, ele discutia e falava a respeito de uma indenização para uma ex-esposa que estava alijada do patrimônio em comum, porque ainda ela tinha direito de meação, de participação, mas não podia usufruir deste patrimônio. Por quê? Porque o sócio conjugal e o sócio empresarial continuava a empresa. Os imóveis estavam na empresa e era de utilização exclusiva dele. Então, foi buscar a ideia de remuneração sobre o capital. Enquanto o processo tinha o seu andamento, as fases do seu procedimento, recebia um valor. Por quê? Querendo ou não, numa sociedade, quando você exerce seu direito de recesso, o direito de recesso do 1092 ali, que é universal e potestativo, efetivamente marca a data e o limite temporal das questões patrimoniais. Dali para frente, você absolutamente nada tem de direito, mas tudo é conquistado a partir do patrimônio que ali está e sobre o qual você ainda não teve o direito de usar, fruir e gozar. Ou o tinha até a dissolução. Então, foi trazido esse contexto para o âmbito do direito de família, que, obviamente, muito bem fundamentado, muito bem construído, pode dar ensejo a uma tutela provisória de urgência. A percepção, enquanto você tem as discussões de dissolução, de patrimônio, de partilha, de um valor. E veja, nós não estamos falando de alimentos, nós estamos falando de remuneração pelo uso exclusivo de um dos cônjuges sobre o patrimônio comum que ainda não for objeto de partilha. Então, são questões novas, ou que não são tão novas, mas que vão chegando ao nosso contexto, que sai do aspecto teórico e vem para o chão de fábrica, que é a advocacia, que é ali o dia a dia, que é estudar, que é pedir, que é ter deferimento e indeferimento, que é buscar, a partir destas teorias, uma melhor condição para o seu cliente, uma justa decisão. Isso são questões muito importantes. Então, não sei se vocês visualizam, fora daquele contexto que a gente tem do dia a dia, questões que a gente possa aqui trabalhar dentro desse contexto. Antônio, e aí eu vou por um outro viés ainda. Hoje se fala muito em planejamento patrimonial, sucessório, se fala blindagem, que eu discordo dessa nomenclatura, né? Que nós não conseguimos jamais blindar o patrimônio no contexto aí, direito de família e sucessões, por conta de inúmeros fatores, que não é o objetivo aqui, né? O objeto desse encontro, mas considerando que nós trabalhamos também, e nós aí temos inúmeros cursos, aulas na pós, trabalhando com o planejamento, o preventivo, seja através de um planejamento patrimonial matrimonial, através de um pacto antinupcial, seja através ali da constituição de uma pessoa jurídica de administração do patrimônio daquela família, sejam no contexto do planejamento sucessório, conhecer os reflexos que isso pode causar ali no eventual litígio, você minimiza esse impacto. Então, nós precisamos ali prever também questões de efetividade. Não só falar, olha, é importante fazer um planejamento patrimonial, tirar ali da pessoa física, passar para a jurídica, mas não compreender, não saber qual o seu papel dentro dessa pessoa jurídica com os seus bens,
que era pessoa física, entraram ali, as consequências a partir de então. Então, nessa fala aí de vocês, do doutor Antônio, do que é o que mais nós enfrentamos, porque atualmente a maior parte, né, a gente tem, eu, pelo menos na vida prática, tenho me deparado com situações que a maior parte das pessoas tem ali, além dos bens nas pessoas físicas, eles têm pessoa jurídica, seja ali como sociedade mesmo, comercial, seja como administração de bens próprios. E as polêmicas estão ali. Né? Então, não basta também, aproveitando o ensejo aqui, não basta eu ser especialista em planejamento patrimonial e sucessório e oferecer instrumentos. Eu preciso saber da efetividade, preciso que as pessoas saibam qual o papel dela ali e o que a má administração ou o manejo aí pode resultar no futuro. Isso é muito importante ser colocado aqui, né? Passo aí a palavra, doutor Rodrigo, para algumas considerações também sobre esse assunto. Não sei se se deparou com alguma situação na prática. Acompanho integralmente os relatores, nesse caso, acompanho integralmente os relatores, concordo integralmente com o que foi colocado. E, de novo, repetindo, isso também mostra qual é a finalidade do processo. A gente tem que olhar a realidade. O processo não pode se afastar da realidade. Se há uma nova configuração jurídica nas famílias, isso tem que ser reproduzido no processo, e o juiz tem que observar isso através claro que nem sempre haverá percepção imediata, mas cabe aos advogados demonstrar que, naquele caso concreto, há especificidades que fogem do ordinário e o olhar jurídico deve ser nesse caminho ou naquele caminho, então eu concordo integralmente. E muitas vezes, né, Rodrigo e Sueli, a própria consequência destas situações, né? Porque, por exemplo, quando nós estamos diante de um ambiente familiarista com uma organização societária, por exemplo, a criação das holdings patrimoniais e a absorção do patrimônio para a empresa com integralização de cotas sociais e o seu patrimônio, em verdade, representado por cotas da sociedade, há um dispositivo no Código de Processo Civil que, graças a Deus, aqui brincando, ele é muito esquecido e pouquíssimo utilizado, portanto, que é o artigo 861 do Código de Processo. Que a gente precisa entender essa dinâmica. Ou seja, às vezes você faz toda essa organização, toda essa preocupação de estruturação e não se blinda do familiar devedor. Né? E isso gera um problema para a empresa, porque o artigo 861, mais uma vez repito, graças a Deus, vilipendiado e pouquíssimo utilizado. Qual que é o caminho que muitas vezes as pessoas seguem? A penhora das cotas, a avaliação das cotas, usufruto de cotas, e esquecem absolutamente da possibilidade de imputar à sociedade o ônus da liquidação das cotas do sócio devedor. Ou seja, a questão não tem absolutamente nada a ver com a sociedade, nada a ver com a sociedade. Mas o sócio daquela holding familiar, ele tem dívidas, sejam tributárias, sejam de natureza civil, sejam de natureza alimentar. E aí, simplesmente, o credor vem, penhora as cotas e, dos termos do artigo 861, vai lá e pede que a sociedade, com o seu caixa, liquide as cotas para satisfação de uma obrigação individual. E muitas vezes, esta liquidação pela sociedade das cotas cabentes àquele sócio devedor pode representar, muitas vezes, a absorção de todo o caixa da empresa e acabar com o seu fluxo. E isso leva a uma outra preocupação, que é o planejamento, que é o planejamento a partir do conhecimento / consequência. Porque se eu sei que isto pode acontecer, eu vou tentar criar disposições do contrato que são discutíveis se
valem, têm eficácia perante uma hipótese de expropriação, mas ao menos cria a possibilidade. Antes, efetivamente, da penhora e do pedido do 861, façamos uma liquidação parcial da sociedade, retirando o sócio familiar ou o sócio que tem problemas, e vamos pagar da forma prevista no contrato. 60 parcelas, a primeira a partir de 12 meses contados do balanço de determinação. Para que eu faço isso? Para não ter que liquidar de uma vez, vindo uma determinação judicial. E, obviamente, não ter a discussão se as disposições contratuais quanto às regras de avaliação e quanto às regras de pagamento subsistem em relação ao Poder Judiciário na prática de um ato de império que venha da execução. Então, essas questões, esses pontos são absolutamente importantes. Sem falar que não se trata de uma novidade, obviamente, mas que vai ganhando relevo, conforme, e aqui voltando ao nosso preâmbulo lá, conforme os acontecimentos sociais vão mudando os hábitos, os costumes, as rotinas da sociedade, portanto das famílias, o direito vai se conformando e disposições tais e quais vão saindo de evidência e outras entrando em seu lugar, trazendo para si o holofote da efetividade. Notariano, já até anotei aqui em estratégia, hein? E aí, isso vai ao encontro, e aí, Sueli, Notariano, as nossas aulas na ESA são exatamente nessa conotação prática. Evidentemente que nós abordamos a teoria, mas sem nunca esquecer de demonstrar para o nosso aluno, para o advogado que está ali no dia a dia da advocacia, caminhos que podem ser usados e que eventualmente fogem do ordinário, que eventualmente não estão nos livros, nos manuais, enfim, da importância dos nossos cursos de especialização por ter essa abordagem prática real, não só na teoria, mas real. Então, o seu exemplo ele ratifica o DNA do próprio curso da ESA. É exatamente isso, doutor Rodrigo, porque às vezes no contexto aí das aulas, explicando aí o direito material, vou puxar para o meu lado e vou relembrar que eu e o Antônio, nós coordenamos cursos de pós desde 2010, iniciamos coordenando civil e processo civil. Civil. E aí nós abríamos o curso, o Antônio falava, não adianta nada o carro ter combustível, ter o carro, mas se você não tem o combustível, que é o processo civil. E depois eu fui, como a minha atuação sempre desde do início da advocacia é direito de família e sucessões, então nós aí desde 2019 nós temos na ESA São Paulo e ESA Campinas o curso de especialização em direito de família e sucessões, que foi para outras comarcas, outras ESAs, né? Jaú, Sorocaba, Itapetininga, enfim, justamente na minha ânsia de colocar isso para os colegas advogados. Não pensar só o direito de família, aquilo que está no Código Civil, mas na efetividade. Então, quando nós falamos em especialização em direito de família e sucessões, dá a entender que nós só estudamos o Código Civil, mas não. Nós estudamos o Código Civil, os elementos do Código Civil, os dispositivos que tratam o capítulo de Direito de Família e Sucessões, mas como aplicá-lo aí na efetividade do processo civil. E aqui nós estamos falando muito de antecipação de provas, da tutela, e demos os exemplos ali dos alimentos, da dissolução, que são os pontos polêmicos do direito de família, mas só para não deixar de falar e que nós não teremos tempo de prolongar esse debate, podemos deixar para uma outra ocasião, a tutela, né, as tutelas também são importantes no procedimento de inventário e partilha. Né? Não somente ali nas ações de família, nós temos que saber, hoje nós temos a possibilidade maravilhosa de fazer um inventário extrajudicial, inúmeras questões no extrajudicial que facilita e tem toda a segurança possível, mas tem casos que eu preciso seguir no inventário litígio.
E nesse procedimento de inventário e litígio, eu tenho que encontrar o momento de dar efetividade ao procedimento e até agilizar esse procedimento, nos valendo aí também de tutela nesse ponto específico. Mas, falando um pouquinho do curso de pós, só para contextualizar, nós começamos falando do direito de família e terminamos no direito das sucessões. Então, eu costumo dizer que o Código Civil, ele conta a história da nossa vida. Então, ali no direito das sucessões, no inventário, nós vamos resolver todos os pontos que nós passamos durante nossa vida, seja a questão de filiação, seja a questão ali da aquisição de patrimônio, bens imóveis, móveis, inclusive a pessoa jurídica. E lá, na hora do inventário, eu preciso dar o respaldo, né, para esses herdeiros, a viúva ou a companheira que ainda não tem o seu reconhecimento de união estável, mas eu preciso dar uma efetividade para ela no processo de inventário. Então, veja que realmente direito de família e sucessões ele caminha paralelo com o processo civil. Então, nós precisamos conhecer o momento que atuamos no extrajudicial, no consensual, mas a efetividade é processual. Isso, só para não perder, Rodrigo, é interessante, o professor Sueli colocou uma questão muito, muito interessante que de nossa parte, né, do direito processual, merece uma complementação. Né? O Código Civil conta a história da nossa vida. E o Código de Processo Civil nos diz como resolver os problemas da nossa vida. Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Exatamente isso. É um instrumento essencial para a efetividade da justiça. É claro que a gente tem que ter o cuidado de não colocar um formalismo exacerbado no processo, como eventualmente acontece, mas termos a concepção que ele é instrumental, ele é o caminho para a efetivação de direitos. É um instrumento essencial e muito importante, muito relevante para a justiça de maneira geral, não tenho dúvida. Ora, Rodrigo, você consegue visualizar? Eu estou tentando aqui encontrar uma forma de usar no âmbito do direito de família a ideia da sumarização da jurisdição, no que diz respeito à técnica. A utilização do artigo 303, porque o artigo 303 do CPC, para aqueles que nos acompanham, é um artigo muito interessante, mas que para você utilizá-lo, você tem que compreender a razão pela qual ele foi colocado dentro do código. Né? A ideia do 303 é trocar um procedimento de cognição exauriente e que, portanto, você tenha que respeitar as fases do procedimento para obter, ao final, uma decisão que diga respeito ao mérito e, a partir daí, usufruir dos efeitos deste provimento jurisdicional. Então, a ideia do 303 é a técnica de sumarização. Tem os seus exemplos na Itália, tem os seus exemplos na França, mas qual que é a ideia? Você sinaliza para o juiz, olha, eu poderia ajuizar uma ação com o objetivo de obrigá-lo a fazer, a não fazer, a entregar, ou coisa certa ou incerta, poderia fazer este pedido, poderia querer respeitar tudo isso, mas eu não quero. Eu me contento exclusivamente com a antecipação dos efeitos. Eu poderia ajuizar a ação com a cognição exauriente, mas eu me contento com os seus efeitos. Então, Poder Judiciário, eu quero só os efeitos, tá? E eu só vou emendar a petição inicial para efeito de formular o pedido final se e somente se o réu, devidamente citado e intimado da decisão que me antecipa estes efeitos, se insurgir em face dela, praticando o ato qualificado, qual seja a interposição de um recurso. Então, isso parte de um redesenho, no sentido de um profissional, de um advogado, reconhecer o que é o procedimento, para que, eventualmente, não tenha ali o recurso pelo ato de recorrer. Mas você quer recorrer dessa decisão concessiva? Saiba que, ao recorrer, você vai forçar o autor a aditar a petição inicial, e aí, então, nós teremos todo um procedimento de cognição exauriente, hábil e apto a gerar uma sentença de mérito, com distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive. Então, réu, pensa bem. Se ele se satisfaz com os efeitos,
talvez não seja de todo interessante, inteligente, prudente, eficaz e razoável recorrer desta decisão, porque o procedimento se encerra aqui e se você lá na frente quiser modificar, revogar esta decisão, você tem o prazo de 2 anos, e aí o seu ônus como réu de ajuizar aquela demanda lá do 304 para, de alguma forma, cassar, modificar, revogar aquela decisão concessiva. E esse é um instrumento muito eficaz, existente no nosso código já há 10 anos de vigência, né, de existência há 11, mas que pouco utilizado e, acredito aqui, muito pela falta de compreensão do Instituto na sua prática. E, obviamente, quando você compreende, você vê o dinamismo dele. Agora, eu sempre me questiono, sempre me pergunto, é óbvio que nas relações familiares, nas questões de obrigação de fazer, plano de saúde, né, que está ali, que foi objeto do acordo, as questões de doação, não doação, essas questões, eu diria para vocês que são absolutamente enquadráveis nessa hipótese do artigo 303. Ou seja, fizemos um acordo no divórcio em que você se obrigou a fazer isto, você se obrigou a doar para os filhos e reservar o usufruto, você se obrigou a ter e praticar este ato, a abrir esta empresa, a transferir essas cotas, e não fez. Então, em lugar de eu ajuizar uma ação, eventualmente, se possível, ou se foi de alguma outra forma, aqui pensando, tá? Uma ação de obrigação de fazer, com todos os seus procedimentos, eu não poderia usar essa técnica do artigo 303 de sumarização, dizendo, olha, meu direito está aqui, eu poderia ajuizar, é contemporâneo, mas olha, só dá os efeitos aqui, tá bom. Está desligado. Está desligado. Desculpa, desculpa. Não, eu estava dizendo o seguinte: acho que a técnica da tutela antecipada, antecedente, como você pontuou de maneira brilhante, notariano, que é uma técnica utilizada para a sumarização da própria estrutura do direito, em que as partes eventualmente não vão discutir ali em cognição exauriente, né? Qual é a estrutura tradicional de uma resolução de disputa? Eu tenho um procedimento que vai com a petição inicial, contestação, então eu tenho ali argumentos e contra-argumentos com relação ao direito, depois eu tenho provas para demonstrar o direito de parte a parte, e no final do dia o juiz olha para aquele conjunto de argumentos e de provas e decide. Essa é a cognição exauriente. O juiz, com base nos argumentos, com base nas provas, ele vai decidir em um grau próximo de certeza, na cabeça do juiz. E aqui na tutela antecipada antecedente, eu tenho uma cognição sumária. E sumária por quê? Porque o conhecimento intelectual do juiz, as matérias que ele vai conhecer para decidir, até aquele momento, se são específicas da petição inicial e documentos que acompanham. Então, a cognição ela é sumária. Até onde o juiz pode conhecer é sumário. E, em algumas situações, para a parte, não vale discutir em cognição exauriente. Se ela sentir no plano material os efeitos daquela pretensão, daquela obrigação de fazer, não fazer, enfim, já basta. Então, ela tem iniciativa de propor uma tutela antecipada antecedente, e, por sua vez, o réu também pode ter a compreensão de que não vale a pena discutir aquela questão, levar para frente. Então, a ausência do instrumento qualificado, palavra usada pelo notariano, a ausência do recurso faz aquela situação estabilizada, aí o nome é estabilização da tutela, os efeitos vão ser sentidos no plano material, mas eu não vou ter, nesta situação, uma decisão dizendo quem tem ou quem não tem razão, mas os efeitos práticos serão sentidos. Sabe um exemplo que, inclusive, aconteceu comigo recentemente? É uma ação de regulamentação de visita por uma avó, o pai falecido, a avó propôs ajuizou a ação de regulamentação de visita, e para a mãe, a genitora, entendeu que não valia a pena seguir ali, porque é eliminado o genitor, os efeitos são sentidos, os efeitos por parte da avó estão excelentes, por parte da mãe também estão excelentes, ótimo. Então, sim, é um instrumento que pode e deve ser usado. Concordo com o notariano quando diz que talvez não pegou tanto na prática,
a estabilização em si, mas é um excelente instrumento de efetividade, como disse a Sueli, da jurisdição. Que no fim do dia, o que nós buscamos não é uma decisão, é sentir o meu direito acontecendo no plano material. É isso que importa no fim do dia. Exatamente. E até para finalizar esse ponto, que eu acho que é importante, até a questão do risco financeiro. Diante de uma tutela do 313, você tem ali as discussões sobre existência ou inexistência de honorários sucumbenciais pela falta de resistência. Então, até levar isso em consideração, será que vale realmente a pena recorrer para fazê-lo aditar, para fazer então com que haja uma decisão e, portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma das disposições do Código de Processo Civil e ver um aumento do meu risco financeiro diante dessa questão? Querendo ou não, a implementação, e aí a palavra que o professor colocou, que é muito importante, não é a decisão, o papel, é a implementação daquilo que está no papel, que é aquilo que muda a minha vida, né? Que é o direito vivo da decisão, né? Exatamente, exatamente. Antônio, acho que da nossa parte, nós tratamos aí de pontos bem polêmicos, né? Envolvendo o direito de família, sucessões, o processo civil, as questões são tantas outras que nós teríamos aí que ter quase uma manhã toda ou mais dias para debater, Mais disso. mas o doutor Rodrigo aí nos acrescentou muito, deu uma visão aí importantíssima justamente naquele nosso viés desse bate-papo da importância, né, de não perdermos de vista a efetividade do processo civil nas ações de família e no direito das sucessões. E encerro aqui a minha fala agradecendo a todos que nos acompanharam e deixo aqui o convite para que, caso queiram fazer a pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, é um curso presencial que estão com inscrições abertas tanto na ESA São Paulo Central, na Cincinato Braga 37, quanto na ESA Campinas, que começará também no início agora do segundo semestre, em agosto, tanto em São Paulo quanto em Campinas. Será um prazer tê-los conosco, lembrando que as pós-graduações e todos os cursos da ESA São Paulo é possível utilizar do benefício da anuidade de volta para bater na sua mensalidade. Então, foi um prazer imenso estar aqui com o doutor Antônio, doutor Rodrigo, nesses temas tão instigantes, muito produtivo, e muito obrigado a todos e os colegas, tenham aí um excelente dia. Eu aqui, antes de fazer o encerramento, eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo para as suas considerações finais, se eventualmente ele quiser, e depois eu faço o encerramento aqui. Maravilha. Doutora, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite que me foi feito para participar desse nosso bate-papo sobre um tema tão importante. É sempre muito legal participar de qualquer evento da OAB, da ESA, nossa casa, a Casa do Advogado. Então, obrigado, Antônio, obrigado, Sueli. Então, foi uma conversa muito rica, em que nós pudemos passar um pouco da nossa vivência prática na advocacia, falar um pouco sobre o que acontece, que aqui foi uma mini aula do que acontece nos nossos cursos de pós-graduação. Queria convidar a todos e a todas para conhecerem nossos cursos. Tenho convicção que vão gostar muito, são cursos com uma abordagem prática muito acentuada. Então, quero agradecer a vocês, à OAB, pelo convite, e a todos e a todas que estão nos ouvindo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu aqui, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Escola Superior de Advocacia por essa oportunidade, grata satisfação de poder participar do corpo docente, poder coordenar cursos com colegas, ter a possibilidade de ter no corpo docente exímios amigos, colegas, professores, como diziam os antigos, de mão cheia, né? E advogados acima de tudo. E quando eu falo professores de mão cheia, professores que não escondem o conhecimento, professores que, nada obstante, sejam advogados e vejam uma estratégia muito bem feita, oriunda de estudo, de foco, de paciência, de resiliência, não se furtam a transmitir esse conhecimento, essas estratégias a todos aqueles que acompanham as aulas, que buscam o conhecimento. Então, eu queria registrar aqui
o meu agradecimento à professora Sueli, ao professor Rodrigo, a todos os outros professores que fazem parte do nosso corpo docente, que, embora não estejam aqui presentes, são a alma do nosso curso, porque eles que moldaram o curso dessa forma e o fizeram dessa forma. A nossa função como coordenador, muitas vezes, é apenas e tão somente de dirigir a Kombi repleta de conhecimento para levá-lo a quem deles conhecimento necessita. E, mais uma vez aqui, deixar registrado que o objetivo desse nosso bate-papo de hoje foi abrir a porta do conhecimento no sentido de provocar e instigar aqueles que nos acompanharam, que podem nos acompanhar, porque este nosso bate-papo ficará gravado na plataforma do YouTube, a importância que é a atualização, a busca do conhecimento incessante, porque, mais uma vez, e aqui voltando ao início, né, um dia sem estudar como advogado é um dia menos advogado. Então, aqui fica o meu registro de agradecimento ao professor Rodrigo, que dispôs o seu tempo para vir aqui debater comigo, com a professora Sueli, esses temas. E, muito importante, acreditem vocês, nada disso foi combinado. Nós fomos aqui bater esse papo e a coisa foi fluindo e os temas foram chegando, e isso, obviamente, decorre de uma sinergia que não é de hoje, né, professor Rodrigo, né, professor Sueli? Vem aí, vamos, quase que de um quarto de século de atividade docente na ESA, de companheirismo, coleguismo e amizade, e de troca, obviamente, de experiências. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, professores. Mais uma vez, obrigado a vocês, alunos, alunas, colegas, advogados que nos acompanharam, e fiquem absolutamente cientes de que as portas da Escola Superior de Advocacia, as portas da OAB, estão abertas a todos. E esperamos todos para que possamos, quem sabe, amanhã, aumentar esse palco de bate-papo, aumentar esse palco de discussão e aqui trocarmos experiências muito mais avassaladoras no sentido de antecipar, de buscar e implementar o nosso direito, muitas vezes violado. Um ótimo dia a todos e muito obrigado.